torcedor Coxa Branca, seja bem-vindo a mais um programa da TV Coxa Altas. Hoje é o programa 77. E a gente vai comentar sobre os dois empates que o Coxa teve. A gente esperava mais 4 ou 6 pontos, vieram 2. Operário em casa e agora o jogo que estava atrasado do Cuiabá fora. Sabe que antes de... Só rapidinho, Diga. O 77 me remeteu a uma turma que tinha em Curitiba. Na infância, os punks, lembra dos punks? Esse entrega a idade, cara. Lembra? Já não é da minha época. Não, eu também não. Você deve ter ouvido falar nos punks da 77, cara. Da 77 não lembro. Era uma turma Punk de sim, punk, mas da 77 não. Era uma turma de punks que tinha em Curitiba antigamente. Eu não tenho ideia do que vocês estão falando. Punk você sabe o que é. Não, punk eu sei, agora de Não, 77. e falando em punk, tá punk o negócio, né? Porque empatar com o Operário em casa e empatar com um time como o Cuiabá, do jeito que foi o jogo fora, Caramba. o Coxa tá ali flertando com sair do G4. O né? problema não é nem empatar com o Cuiabá. Eu não acho o Cuiabá uma equipe tão ruim, nível de Série B. Porém, do jeito que foi a partida, Caramba. é horrível. Você sair 3 vezes na frente. E você tomar uns ganhando gols de bobeira total. Né? 3 vezes e você deu empate nas 3 vezes, é inadmissível. É medíocre. Eu tava assistindo o jogo ontem e parecia um jogo, cara, de 2 times amadores. Sabia? Tamanha fragilidade, tanto de um quanto de outro. O Coritiba, a impressão que eu tive, e não vou nominar jogadores aqui, mas vou falar de uns 4, 5. Cara, uns 4, 5 jogadores acima do peso. E os caras estavam sofrendo ontem naquele calor de Cuiabá. Sabe? Aí quando você tem um time com 4, 5 jogadores acima do peso, num jogo onde a intensidade é muito grande, mais por conta do clima do que da partida, né, em si, dos times em si, é óbvio que você não vai aguentar o tranco. E aí nisso, eu vou entrar direto nesse assunto já. Vou falar mais uma vez aqui do nosso diretor de futebol. O Jorginho ontem no final do jogo, na coletiva, explicando a substituição do Serginho, né? Que o Serginho não aguenta o ritmo, que o Serginho não tem, né? Não aguenta uma partida inteira. Pelo amor de Deus. Aí um diretor de futebol traz um cara, um jogador, para uma reta final de campeonato onde a intensidade é grande, onde o ritmo de jogo ele é exaustivo, traz um jogador sem condições físicas para aguentar. Esse é o Coritiba de hoje. Eu não quero nem falar de futebol mais aqui, vai falar o quê? A gente vai ficar repetindo as mesmas coisas. O né? Coritiba, enquanto ele não for passado a limpo, enquanto o Coritiba não for alterado a maneira de gerir o clube, a gente vai estar cometendo erros em cima de erros, diretor de futebol trazendo feridas em cima de feridas, presidente fazendo besteira em cima de besteira. O que o Coritiba precisa é de um choque. Isso a gente espera ter na próxima eleição. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai falta sendo ainda repetitivo. Cara. 1 ano e alguns meses. O que a gente viu em Cuiabá é isso. O Coritiba teve 3 jogos. Vila Nova, Operário, né, depois... E o Cuiabá. 3 jogos, cara, muito bons para vencer. Sim. Muito bons, né? Veja que o Vila Nova perdeu para o Brasil de Pelotas em casa. E a gente arrancou um empate com o Vila Nova a duras penas. Aí você vem enfrentar o Operário em casa. O Operário é um time até bem acertadinho. É um time que me mas surpreendeu pelo amor até, de Deus, organizado. cara. organizado. Mas um time como o só, Coritiba... passa de que uma organização. Mas em casa, né? Em casa. Um time como o Coritiba que quer subir, jamais pode empatar com o Operário em casa. Só que ontem, para mim, foi a cereja do bolo, sabe? Vocês conseguirem marcar 3 gols, não em sequência, mas e deixar o outro time chegar em empate 3 vezes, cara. O Cuiabá de ontem... E todas as vezes parece que houve uma falha, né? Todas. O Cuiabá de ontem é bem diferente do Cuiabá que dificultou aqui pra gente no primeiro turno. Difícil a estreia do Rafinha. Do Rafinha. Foi um jogo difícil. O Cuiabá de ontem era, cara, um time que não tem aspiração nenhuma mais no campeonato. Isso faz toda a diferença. E o Coritiba sofrendo. A gente fala, eu vou engatando aqui um assunto no outro porque eu tô
A realidade é essa, entendeu? Você fica de ver o time do Coritiba daquele jeito. Né? A gente fica acordado aquele horário para... Horário horrível ainda. Horrível para ver aquilo. Aí a torcida, não, porque o Giovani tem que jogar. Cara, o Giovani bate uma falta, parabéns para ele, depois não jogou mais. A atuação do Giovani ontem se limitou a isso, dentro de campo. E fora de campo ele deu uma entrevista que eu achei interessante também. O Giovani demonstrou ter vergonha na cara. Ele falou com todas as letras, é vergonhoso o que aconteceu aqui. O Giovani, ele se colocou de uma forma que... E depois o Jorginho tentou desmentir isso. O Jorginho tentou amenizar tudo. O Jorginho eu também quero falar dele. Mas sobre o Giovani, ele se mostrou envergonhado com o resultado. Ele mostrou que ele quer subir. E eu não vejo isso mais em nenhum jogador do Coritiba. Cara... Eu não consigo ver vontade de subir nesse time. Não é possível. Não tem. Deixa só antes de você falar do Jorginho, eu vou rebater uma coisa que você está falando aí. O Giovani, para mim, é a maior falácia que tem no Coritiba. Porque o cara, eu tô envergonhado, não sei o quê. Mas o cara, o que ele faz dentro de campo, cara? Entendeu? O que ele corre, o que ele se dedica? Eu não vejo isso, eu não consigo ver um cara que chegou aqui em Coritiba, acho que em janeiro, não sei quando ele chegou aqui, nós estamos em outubro, chegando em novembro, e o cara tá fora de forma ainda, cara. Então essa história para mim eu tenho vergonha. É o típico jogador que gosta de jogar para a torcida, entendeu? E é um cara que, segundo até muitas fontes e muitas pessoas, é um cara que tem qualidade. O Alex falou isso pra gente. O Alex foi um dos que falou, mas assim, se ele tivesse em forma, talvez ele estivesse rendendo mais e dele pudesse cobrar e falar mais. Sim, a condição física dele eu também não discuto. Eu acho que não tem condições de um jogador profissional chegar a esse momento da temporada e estar nas condições físicas que o Giovani se encontra. Isso não tenho o que falar. Mas o Giovani, para mim, ele vinha numa sequência positiva. Caramba. Entrou contra o Vila Nova, fez o gol. Ele, para mim, jogou muita bola contra o Operário. Para mim, ele mudou o Coxa. Ele entrou bem, mas eu acho que ele teve uns 20 minutos de intensidade, entendeu? Eu vi isso. Aí pesa essa condição física. Condição física. Eu também acho que ele entrou bem contra o Operário. Eu achei que ele ajeitou um time que até a gente estava conversando no intervalo do jogo. Será que é um cara para entrar no meio dos jogos, né? Eu tô achando ao invés de jogar o jogo inteiro. O Giovani, hoje tem que ser isso. Não que o Coritiba possa se dar o luxo de ter um jogador para poder entrar no intervalo, mas eu acho que hoje na condição física, porque contra o Operário ele realmente entrou muito bem. A gente estava conversando, o Honório, no intervalo do jogo contra o Operário, o Honório falou, cara, para ser bem sincero, eu tô com sono nesse jogo. Eu falei isso pro Rogério, é verdade, cara. E o Giovani, ele deu outra cara ao jogo e quase fez um golaço, né, no meio da rua, que o goleiro fez uma linda defesa. E ontem ele realmente não atuou bem, teve o cruzamento pro gol do Serginho. O Serginho uma grata surpresa para mim. Foi bem ontem foi bem, também achei. Ontem foi bem. A questão física depois pesou, também achei que mas ele ali o primeiro tempo, principalmente dele, bem. Um dos poucos jogadores ontem. É isso de você fazer o gol e muito próximo tomar o gol do empate, fazer o gol e tomar o gol do empate. Tem a ver muito com o físico também, né? Claro que tem. Porque você faz o gol, é natural você dar uma relaxada um pouco. Eu acho que nesse jogo e se você um pouquinho diferente, porque os gols físico, acabaram saindo não tanto pela questão física, mas por falhas, né? Falhas. Mas olha... Mas é lentidão, posicionamento. Só para terminar o assunto do Giovani, antigamente, cara, e eu já... Até em programas nossos mesmo, a gente já mencionou jogadores com seus 35, 36 anos... que eram jogadores de meio tempo, que eram jogadores para entrar quando o jogo, né? A gente tá falando de um cara... Ele tem acho que 26... 26, 27 anos, cara. Exatamente. Entendeu? Parece um jogador experiente. O Rafinha corre muito mais do que o Giovani, com 10 anos a mais. Então, assim, não é possível que lá dentro do Coritiba ninguém veja isso, cara. Mesma coisa do Rodrigão. O Rodrigão tem o quê? 28 anos, né? Eu acho. Ou 26, sei lá. O Rodrigão 26, é de 93. 26. Cara, ou o cara é gato, e gato, leia-se, não é um cara bonito não, né? Gato é o cara que esconde a idade. A identidade ou o cara é gato, ou tá tudo errado na preparação física, porque não é possível, cara.
Entendeu? O cara se arrasta em campo, fiquei feliz que o Rodrigão fez o gol, mas isso também mesmo, foi também só, foi cara. importante. Foi só. Foi mais para quebrar o tabu e de repente Mas dar até uma que confiança. eu não acho tanto que a gente tem que olhar por esse lado do só. O Rodrigão só fez o gol. O Giovani só deu uma assistência. Pô, mas o Coxa fora de casa fez 3 gols. O problema tá lá atrás. Eu acho que o real problema Concordo. tá aí. Concordo. Se todo jogo o Coxa fizesse 3 Só gols, que o Rogério, no seria futebol, maravilhoso. O problema tá no futebol atual, cara, a marcação já começa lá em cima. Tá? Se você não tem um centroavante... Em 89, a gente reclamava, quer ver que a gente já reclamou de barriga cheia, cara. Eu me vejo hoje, eu falei, nossa, como eu reclamava de barriga cheia, né? Em 89, eu lembro, a torcida do Curitiba mesmo, pegar no pé do Chicão, porque o Chicão não marcava a saída de bola do adversário. Cara, o Chicão corria muito mais do que o Rodrigão corre hoje, por exemplo. E hoje, o futebol é muito mais físico do que técnico. Sim. Ou seja, o cara teria que correr muito mais hoje do que corria lá atrás. Do que corria naquela época, né? Então, é isso que eu digo. Não estou falando que é só, o cara não fez a parte dele. Fez. Se a gente for olhar pelo lado do gol, fez a parte dele. Só que não é só isso. Sim. Né? Se veja que o Curitiba conseguiu ontem, a parte da torcida não se atenta para isso. O cara que fez o terceiro gol do Cuiabá, o Escudeiro, é um ex-jogador praticamente. É um cara que convive com problemas físicos direto. 8, 9 jogos na temporada. É um ex-jogador. Aí o cara consegue... Ele já era ruim, sei lá, 8 anos atrás. Na época do Vasco, do Vitória, cara, já era um jogador Eu gostava dele. Agora o cara consegue pegar uma bola tranquila na frente da zaga. A zaga inteira. Teoricamente, aquele ponto do campo, ele tem que estar congestionado. Aí eu acho que entra o Jorginho e é aí que eu queria falar dele. Aí eu acho Mande bala. Que ele errou em todos os pontos. Ele errou e ele começa errando na convocação dos atletas, quando ele relacionou. Cara, você falou que... Eu acabei não vendo essa entrevista do Jorginho, mas você falou, Nório, que ele falou que o Serginho é um jogador que tem problemas físicos e... ele foi. Que não aguenta uma partida inteira, por exemplo. Ele tendo esse conhecimento, sabendo que o Coritiba, em determinado momento da partida, podia estar ganhando, e ele precisaria, nesse momento, fechar a equipe, como que ele leva um volante para o banco? Um volante, e que ainda vamos colocar mais uma questão, um volante que ele sequer tinha usado. O Matheus Bueno fez a primeira partida dele com o Serginho ontem. Tá, não tem. Vitor Carvalho, eu não vou culpar ele de não colocar. Eu, inclusive, fui... já deu esse cara, né? Eu comemorei que ele não foi relacionado. Porém, ainda tem Júlio Rush, que tem suas limitações técnicas, pode ser criticado, mas é o que tem no elenco. Ele não levou. E tem o menino lá que está treinando com o time já desde o começo do ano, que é o Henrique Vermude, que é um zagueiro que também atua como volante. Uma opção. Cara, qual foi a necessidade de levar 2 zagueiros? O Rafael Lima, que ele simplesmente sacou do time, mas o Nathan Ribeiro, que ainda não entrou. Ele levou esses 2, sendo que ele não usou nenhum dos jogadores. Por que em vez desse, ele não leva um menino que também joga como volante? Que eu não entendo, que é um menino alto, é prata da casa. Naquele momento... O Coxa tinha tomado 2 gols de 2 bolas alçadas na área, em falta. Se você tem um menino que joga de volante, joga de zagueiro, tem uma boa estatura, por que você não testa e não leva esse menino? Talvez ele fosse o menino para entrar nesse momento. Porque o que acabou acontecendo? O Serginho, que já era sabido que não aguentava o jogo inteiro, precisou sair, e o Curitiba estava vencendo a partida, precisava fechar. Aí ele tem que colocar o Nathan. Agora, por que o Nathan? Que partida o Nathan fez que justifique essa entrada dele? Até agora eu estou tentando entender. Eu não consigo. Eu consigo justificar que ele queria puxar contra-ataque, mas em que momento, com a camisa do Coritiba na temporada, o Nathan fez isso? Não fez. O que passou na cabeça do Jorginho que ele achou que, Rogério, hoje seria o dia que o Nathan ia fazer isso? Se não fez nos outros jogos, não ia fazer nesse jogo. E outra coisa... talvez a entrada mais
mais natural naquele momento fosse o próprio Thiago Lopes. É o que eu pensei também. Um jogador que era titular com o Jorginho até então, que o Jorginho publicamente elogiou ele e de repente ele não é mais utilizado. Ele sai do time, dos 11 iniciais, dos últimos jogos, para o banco, para não virar opção do Jorginho. Eu não consigo entender isso. O problema, isso tudo que você está falando... O Jorginho não tem convicção no trabalho dele. Não tem, mas isso aí, isso é o problema de você trocar treinadores ao longo da temporada. Por que eu estou dizendo isso? Vamos falar do Natan, tá? Aí o Jorginho chega no Coritiba. O Natan tá lá, o Humberto Louser tinha escanteado, o Natan não usava. Aí o Jorginho chega, aí o jogador vê a oportunidade, né? Opa, eu vou me esforçar aqui para... Aí o Jorginho olha o Natan no treino. Não, o cara é bom, eu vou usar esse cara. E assim vira uma ciranda. Por isso que eu digo, não adianta aqui a gente tá discutindo mais o Coritiba só dentro de campo. Não adianta mais. Teve um evento em Coritiba onde um funcionário do Coritiba disse uma besteira, e isso foi confidenciado por um amigo que teve nesse seminário, disse uma besteira sem tamanho, dizendo que hoje o jogador no Coritiba... ele não, desde as categorias de base, desde lá de baixo, eles não têm uma filosofia tática, por exemplo. Eles jogam, deixam o menino livre para jogar da forma que ele quiser, para não cortar, podar o guri. Isso no futebol atual é um absurdo. Cara! É um absurdo. Isso beira a insanidade. Eu vi o Coritiba profissional falar isso. Em 2011, 2012... eu via, desde as categorias de base, ter uma filosofia, cara. Porque o guri já vai subindo de degrau sabendo o que tem que fazer. O que ele então, tá falando assim, o que o Coritiba precisa... Que não existe planejamento na base do clube. É isso aí. Ele falar, ó... O que o Coritiba precisa... Se algum sair bom, saiu. Se tiver o Ian Couto, que ontem acabou sendo expulso, tudo. Mas né, a gente sabe que tem qualidade. É um menino que fez a primeira partida muito boa. Se surgir, muito que bem. A gente vende daqui a pouquinho, dá uma meia dúzia de jogos e pronto. O que o Coritiba precisa é ser passado a limpo inteiro. Porque se não for passado a limpo inteiro, se não mudar a forma do clube ser gerido, a gente vai estar aqui daqui 5 anos falando a mesma coisa. É porque daí vai subir, daí vai cair, daí vai subir, daí a gente vai estar falando a mesma coisa. Eu não sei se vai subir. Reclamando. Eu não sei eu já tenho minhas dúvidas também. Esporadicamente sobe e daí cai. O problema é esse. Nós estamos entrando num momento que eu não sei se a gente chega esporadicamente a subir. Ou se a gente vai perpetuar na Série B e daqui a 10 anos subir, logo cair, o que aconteceu com o Paraná Clube. Exatamente. Porque assim, o Coritiba cada ano fica mais difícil. Né? Chegou ano passado na Série B... Tinha dinheiro ainda. Pois é, com uma receita muito maior que a dos outros clubes e o time grande da Série B enfraqueceu para esse ano. Ah, mas o Coritiba ainda tem camisa, ainda é campeão brasileiro. O Guarani também é campeão brasileiro. Que time na Série B hoje tem medo do Guarani? Exatamente. Não, ninguém. Então, assim, o Coritiba, nem do Coritiba, cara. O Coritiba vai enfraquecendo a cada temporada que permanece. E nós estamos correndo um grande risco. A gente está brincando de permanecer mais um ano na Série B. E assim, não é mais um ano que ano que vem sobe. Não. É mais um ano mais difícil ainda. Enfraquecido. Vai ser um time mais fraco, com menos dinheiro. Exatamente. E outra coisa, se o Coritiba... Com mais pressão, com... Sim, a torcida sacuda. Se o Coritiba conseguir subir, o que eu já começo tem minhas dúvidas. Eu sou um cara otimista, cara. Total. Mas vai ser mais pela incompetência dos outros. Sim. Porque o que aconteceu? Esses empates seguidos do Coritiba, né, que agora a gente já não tem partida a menos, o que fez? Trouxe para a briga de novo Botafogo, e joga contra CRB, o América, é o próximo, né? O América já estava na briga, mas trouxe o Botafogo, trouxe o CRB e o Paraná, que está com um joguinho a mais, pegando Londrina, já se assanha de novo. E o Paraná tem uma tabela mais fácil que a do Coritiba. Ou seja, o Coritiba complicou totalmente sua vida. E quem complica a vida é o próprio Coritiba dele mesmo, cara. E agora temos mais jogos aí, o Rafinha provavelmente já não vai jogar, né? Rafinha, acredito que não joga. Que vai fazer uma falta grande. E o Rafinha numa fase muito boa. Se tá difícil com o Rafinha, pior sem o Rafinha vai ficar muito mais difícil.
E agora a gente tem o Botafogo de Ribeirão Preto na sexta-feira, lá em Ribeirão Preto. E já na segunda... O Botafogo tem uma questão interessante. Dentro de casa, a campanha do Botafogo não é boa. O Botafogo tem a 12ª campanha só dentro de casa. O problema é que a nossa campanha fora de casa também é ruim. Ainda pior. Não, acho que é a 12ª ou 13ª. É um jogo talvez para apostar num 0-0 no bolão. 1-1 e olha lá. O importante é assim, Marcelo. Esse jogo é aquele jogo assim. Se não vier vitória, o empate tá bom. Por quê? Porque pelo menos segura o Botafogo. Pois é uma rodada a menos que eles jogaram dentro de casa e uma chance. Torcer para que o América não ganhe da Ponte Preta, o jogo é em Minas. A Ponte joga os últimos suspiros dela no acesso. A Ponte vai para tudo ou nada, o que pode ser o nosso alento. E o Atlético Goianiense pega o Operário aqui. Operário aqui. Também não é um ótimo mandante. Também não é fácil para o Atlético. Então, o Curitiba, além de tudo, tem muita sorte, cara. Só que a gente não pode ficar contando. Alguém comentou esses dias, os resultados a maioria dos resultados estão ajudando a gente. Mas a gente não A maioria, tirando os do Coxa. A gente não se ajuda, a maioria dos outros, né? Esse é o grande problema. Mas é isso aí. Mais uma vez a gente está aqui falando a mesma coisa, os mesmos problemas, esperando que os dias melhores venham. O problema são esses dias melhores aí. Ainda sem o Rafinha, se o Kelvin entrar jogando o que jogou ontem, vai ficar muito mais difícil. Aliás, só para antes de encerrar, que decepção com esse cara, hein? Pois eu achei que, quando foi contratado, eu falei, pô, uma boa opção. Eu acho ele muito bom jogador. Mas não quer mais nada com a bola. O meu medo era o comprometimento dele. Não quer mais nada, cara. O meu receio em relação ao Kelvin é na parte física. Não, tá tranquilo. Mas hoje o problema dele é a parte técnica. Esse cara não entrou bem em nenhum jogo, cara. Não. E tá entrando em todos os jogos. Então é difícil. E a cada jogo que passa a gente vai nessa onda. Parece que a torcida não dá para saber o que esperar do Jorginho vai sem o Rafinha Rafinha se joga. Né? Eu não sei se joga Kelvin, eu não sei se joga Thiago Lopes, eu não sei se de repente entra apenas o Matheus Salles nesse time. Mantém o Serginho. É o mais provável, sabia? O mais provável, com o Rafinha fora, o Serginho foi bem ontem, ele manter o Serginho. Gostei também do Matheus Bueno, pouco tempo. Não vi nada, sinceramente. Gostei dele, eu gosto dele, então talvez eu olhe com um pouco mais de boa vontade. Não vi nada também. Mas só que entrou na fogueira. Mas provavelmente o Jorginho faça isso. O Rafinha não deve ter condições, então ele coloca o Matheus Salles, mantenha o Serginho e aí vai pro jogo. Acredito que seja uma opção, mas agora com a cabeça do Serginho, com a falta de coerência nas escalações e nas substituições dele, eu não sei. A escalação do Jorginho tá igual a previsão do tempo em Curitiba. Agora só imprevisível. Mais uma coisa, a gente vai lembrando de coisas, né? Péssima atuação daquele Diogo Matheus, lateral direito. Foi muito mal. Péssimo. Foi muito mal. Falhou no primeiro gol, onde o cara cabeceou no chão praticamente, e a bola que originou o terceiro gol do Cuiabá foi erro dele também. Mas aí mais uma das péssimas. Eu também divido a conta do terceiro gol com o Muralha, porque eu achei uma bola defensível. Cara, não sei. Bola colocada. Mas é o que eu tava vendo. Ela sai do alcance do goleiro, entendeu? A gente tava vendo até, não foi tão no canto assim, mas tinha gente na frente, enfim, não dá pra saber. Não foi tão no canto assim, um chute de longe, sem muita força, acho que dava pra ter pego. Se pega, o Muralha é o nome do jogo, salvou a bola. Mas como tomou, eu achei que... Detalhes. E do Jorginho, que ali o cara, ele não levou os volantes, eu volto a falar isso, e o Escudeiro entrou do jeito que quis, teve espaço para chutar. Sabe que isso me remete a uma reflexão, né? E acho que é um assunto para uma enquete no Coxa Nautas. Vamos fazer isso. Se a gente colocar para a torcida que ela diga 3 jogadores que ela quer que permaneça, caso o Curitiba suba para a Série A, meu amigo, é capaz do Rafinha ser o único, porque a torcida gosta dele. Eu te digo mais 3 aí. Porque o resto... Sabino, Matheus Salles e Juan Lano. Não foi bem ontem, sim. Mas eu colocaria esses 3 no balaio. É uma opinião sua, eu também gosto dos 3 que você mencionou, mas te garanto que boa parte da torcida... O que eu quero dizer é o seguinte, não existe mais
Com exceção do Rafinha, unanimidade no Coritiba. Não existe. Acho que o Sabino Não sei, tenho minhas dúvidas. Vamos ver. O Marcelo coloca lá no próximo programa a gente discute isso. Você que está assistindo aí, a boa pauta, você que está assistindo aí, nos comentários do programa, diga lá, né? Quais jogadores do Coritiba que você manteria. Eu vou colocar nas redes sociais também e boa a ideia. gente conversa disso no próximo programa. Isso aí. Beleza? Um abraço. Valeu, Um abraço.